Queridos irmãos, que dia maravilhoso o Senhor nos concede hoje e que a paz e a graça dele assista a cada um de vocês em seus lares, a caminho para o trabalho, talvez um pouco mais ao avançar desse dia, onde você agora encontrou tempo para assistir à devocional de hoje. Me chamo Pastor Kennedy, você está assistindo à devocional Paripense da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, Ceará. E para a nossa meditação de hoje, eu selecionei um texto que está em Filipenses, capítulo de número 1, versículo 12. Filipenses, capítulo 1, verso 12. Diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Queridos irmãos, eu gostaria de falar hoje acerca do progresso do Evangelho, baseado nesse texto. Qual o contexto que envolve essa passagem? Queridos, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele está preso em Roma, em uma prisão domiciliar. Ali, Paulo está em uma residência, como acabei de mencionar, cercado por algumas escoltas de soldados. Esses soldados compunham a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda de elite do Império Romano. Eram os soldados mais bem pagos, mais treinados e de maior destaque da guarda pretoriana ou dos soldados romanos. Paulo está preso por causa do Evangelho. E ele então ouve que a igreja dos Filipenses está preocupada com ele. Como será que Paulo está passando lá em Roma? A igreja dos Filipenses envia uma doação pelas mãos de um irmão chamado Epafrodito, que leva essas ofertas até Paulo. E Paulo, então, muito grato pela generosidade dos irmãos filipenses, lhes retorna esta carta para tranquilizar o coração dos irmãos, agradecer pelas ofertas e motivar a comunhão e ao progresso da fé naquela comunidade. E aí, no texto que estamos diante de nós nessa manhã, Paulo está dizendo algo maravilhoso para a nossa edificação. Paulo está falando que a sua prisão não atrapalhou o Evangelho. Muito pelo contrário, contribuiu para o progresso do Evangelho. E aí ele vai citar algumas coisas. Ele vai dizer no verso 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo teve, por meio dessa prisão, o privilégio de pregar para aquela guarda de elite, da qual muitos certamente estavam experimentando a fé. A segunda questão que Paulo diz está no verso 14. Ele diz: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Além de pregar para a guarda pretoriana, Paulo diz que os irmãos estavam sendo estimulados pela ousadia, pela coragem, pelo amor de Paulo, e estavam também pregando o Evangelho com menos temor e mais ousadia. Então a prisão de Paulo estava favorecendo aí de início duas frentes de pregação. Paulo podia pregar às autoridades e à guarda pretoriana, bem como irmãos estavam sendo estimulados a proclamar o nome de Cristo por amor a Cristo e por amor a Paulo. Mas Paulo ainda vai citar que alguns, no verso 15, efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. E aí Paulo diz assim: tem pessoas querendo pregar o Evangelho para competir comigo. Essa é a ideia aí do texto. Mas Paulo diz: eu não ligo, porque eu sei que se o Evangelho está sendo pregado, vidas estão sendo salvas.
O verso 18 resume isso. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Paulo, então, revela nessa carta a sua grande alegria, apesar do seu contexto de prisão, porque ele está servindo a Deus naquele contexto difícil. Irmão, eu quero aplicar essa verdade à sua vida. Meu querido e minha querida irmã, qual o contexto que você está vivendo hoje? Você consegue, no meio do vale da aflição ou das circunstâncias difíceis, perceber e entender que você não está vivendo ao acaso e que há um propósito em todas as coisas na sua vida e que o seu contexto, seja ele glorioso ou difícil, ele é um contexto que está sendo superentendido pelo Senhor nosso Deus? Como você vê o momento que você está agora? Você pode ver esse momento de forma relaxada, ou você pode ver esse momento de forma melancólica e depressiva, acreditando que sua vida acabou por meio dessa luta que porventura você está passando. Mas Paulo viu na prisão dele uma riquíssima oportunidade para glorificar a Deus por meio da pregação do Evangelho. Irmãos, o coração que é satisfeito em Deus, ele consegue encontrar propósito em todas as coisas. Ele consegue ver propósito em todas as coisas. E mais, ele consegue ver oportunidade para pregar o Evangelho. Nada pode parar o Evangelho. Nada. É interessante que quando essa pandemia chegou, aqui em Acopiara eu tinha a oportunidade de pregar para um pouco mais de 100 pessoas todas as semanas aqui na igreja. Depois que essa pandemia chegou, eu hoje tenho oportunidade de pregar para centenas e centenas de pessoas por meio de recursos como este aqui e tantos outros. Eu quero ilustrar com isso que não importa as circunstâncias, o Evangelho sempre prosperará. E dito isso, eu te desafio, faça deste momento que você está vivendo agora uma oportunidade para o progresso do Evangelho. Você está em um hospital? Faça Cristo conhecido aí. Você está procurando emprego? Testemunhe de Cristo nesse contexto. Você está em casa com seus filhos? Testemunhe de Jesus para eles. Faça do seu momento um momento para a glória de Deus. Que o Senhor em Cristo Jesus te abençoe e que haja mais de Paulo em nós nesse sentido, que nós possamos ver que a nossa vida ganha alegria quando somos úteis nas mãos de Deus, apesar dos momentos difíceis. O Evangelho há de prosseguir, há de progredir, porque Deus há de usar você na sua obra. Que Deus te abençoe. Amém.